Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na Epístola de 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8. Dando continuidade à nossa série de mensagens, vamos ver mais uma porção do texto bíblico hoje. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 até o verso de número 12. Quem quiser acompanhar no telão, diz assim o texto bíblico: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem sentar. Nós temos ouvido nas últimas mensagens, nas últimas pregações, sobre submissão. E hoje o título que eu coloquei é O chamado contracultural à submissão voluntária uns aos outros. Por que especificamente a submissão voluntária uns aos outros? O que nós temos visto aqui é que o apóstolo Pedro, na sua carta, desde o capítulo 2, o versículo de número 11 em diante, ele tem nos falado sobre diversas submissões. Ele falou sobre a submissão às autoridades, a submissão aos mestres, a submissão entre os servos e senhores, ou seja, patrões e empregados, a submissão conjugal, e hoje nós vamos ver a submissão uns aos outros. O que nós temos visto do texto e das pregações anteriores é que os relacionamentos eles são difíceis por causa do pecado. Todos os relacionamentos são manchados pelo pecado, por isso que eles são difíceis. Mas o cristão ele é chamado a sempre buscar a paz. Não a paz de qualquer jeito, ou a paz a qualquer custo, mas sim a paz conforme o conceito bíblico de que há uma verdade, de que nós precisamos seguir essa verdade, e dentro do que é a verdade do Evangelho, nós precisamos nos submeter às autoridades, aos mestres, nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos conjugais, e agora também nos nossos relacionamentos uns aos outros. E o texto de hoje, ele vai nos levar muito mais para uma questão interior do que o relacionamento exterior. Ele vai nos mostrar, ele vai nos desafiar. E eu quero crer aqui nessa manhã que o texto bíblico fale com você o tanto quanto ele falou comigo. Porque, basicamente, nós podemos resumir assim. Se eu perguntasse para você, quais são os problemas da sua igreja? Tente aí usar o seu senso crítico, tente usar aí a sua experiência, tente usar aí a sua observação. E eu disse assim, você agora pode listar todos os problemas que você encontra na congregação. Tenho certeza que cada um de nós vai ter algumas questões, vai ter algumas observações, algumas dessas coisas vão ser em comum a todos, mas agora, se eu chegasse e perguntasse para você assim, tá, agora vamos fazer uma lista diferente, vamos ver uma lista na qual você coloca quais são os seus defeitos com relação à comunhão e à congregação. Eu tenho certeza que aquilo que nós observamos como nossas falhas perante aquilo que é o coletivo é muito menor do que aquilo que nós observamos como um todo. Qual é o ponto? É que nós observamos como se estivéssemos de fora. Eu olho para a igreja, como se eu não fosse,
E eu vejo todos os defeitos que ela tem. Mas agora, quando eu olho para a minha vida, e o texto bíblico diz assim: olhe para você, confronte a sua vida com o Evangelho, então liste aquilo que são as suas falhas perante aquilo que é a igreja. E é dessa forma, mais ou menos, que nós vamos conduzir o texto bíblico nessa manhã. A passagem de 1 Pedro 3, 8 ao 12, ela é uma síntese poderosa do que é, ou do que deveria ser, o caráter cristão. É mais ou menos, qual é a postura que Deus espera de nós. É um resumo do que deveria ser a conduta, ou do que deve ser a marca do que é ser povo de Deus. E talvez, principalmente para quem já está mais anos na igreja, essa marca ou essa conduta, ela pode ser muito latente do ponto de vista intelectual. Mas ao longo dos anos, nós vamos nos perdendo na prática daquilo que nós sabemos que nós deveríamos ser e não somos. Mas agora, Pedro, ele está fechando um assunto e ele vai nos mostrar os princípios gerais desse caráter cristão. E qual é este assunto que ele vai fechar? É que o relacionamento entre os irmãos, ou seja, a igreja, ele é fundamental dentro do tema da submissão. Se ele está nos mostrando a submissão do ponto de vista externo, é mais ou menos agora ele vai nos dizer como que interiormente você se submete àquilo que é o Evangelho. Como que você responde, não apenas como você age, mas como você sente, como você pensa com relação à submissão. Não apenas a Deus, mas também uns aos outros. E aqui eu tenho um termo que eu gosto de tentar exemplificar, que é mais ou menos assim. Uma das maneiras que nós podemos demonstrar amor por Deus é amando aquilo que Deus ama. Cristo, nós vimos lá no capítulo de número 1 em diante, na abertura da carta, que ele morreu por um povo, ele morreu pelos seus eleitos, ele regenerou um povo, ele chamou um povo, ele separou um povo, esse povo é a igreja. Então, uma das maneiras de demonstrar amor por Deus é amando a igreja a qual Deus amou. Amou ao ponto de entregar o seu filho para regenerar o seu povo. E nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, abre aspas, a prova de nosso amor a Deus é nosso amor aos irmãos. A maneira como nós demonstramos de forma prática, visível, o nosso amor por Deus é o quanto nós amamos aos irmãos. Isso ele tem consonância também com aquilo que nos diz na Epístola de João. Como que você vai amar Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Porque é muito mais fácil amar algo subjetivo e não conseguir amar concretamente aquilo que Deus colocou ao meu lado para ser amado. E o apóstolo Pedro, ele vai nos guiar sobre como que essa submissão voluntária, ela é contracultural. Foi contracultural para o tempo do apóstolo, em que ele escreve a epístola, aqueles que estão dispersos pelo mundo, mas também é contracultural para nós. De praxe, que nós temos uma sociedade individualista, nós temos uma sociedade que pensa no eu como centro, mas o evangelho ele é diferente, ele diz que Cristo é o centro, e a nossa vida, então, orbita ao redor de Cristo. E se a nossa vida ela não orbitar ao redor do Evangelho, nós estamos como uma sociedade. Nós estamos com o eu no centro. E então, dizer que a submissão às autoridades, aos mestres, ao patrão, ao seu cônjuge, ele é algo que nós não conseguimos suportar. Porque o eu está no centro. Mas agora, quando Cristo está no centro, nós olhamos para o exemplo de Cristo, e nós vemos que a submissão uns aos outros é um chamado cristão que nós precisamos responder. Então, a pregação de hoje ela tem 4 pontos e o 5º seria a nossa conclusão. Vamos ao versículo de número 8. Primeiro ponto, o chamado à unidade cristã. Diz assim o texto: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Bom, verso número 8.1, chamado à unidade cristã.
É interessante que ele começa dizendo, finalmente. É porque, como eu falei na introdução, ele está dando continuidade ao tema da submissão e aqui ele então vai fazer o seu fechamento. Então, depois de falar sobre os diversos tipos de relacionamentos, finalmente ele vai falar sobre aqueles que são os filhos de Deus, como que eles se relacionam. Significa que Pedro está encerrando o tema da submissão. Não é o encerramento da carta, mas é de um tema dentro da carta. Então, depois de falar dos nossos relacionamentos com os indivíduos, ele vai falar como que nós nos relacionamos uns com os outros. Ou seja, qual é a disposição interior que nós temos para os nossos relacionamentos. Então, essa palavra, ele não dirige do ponto de vista da autoridade, ou ao mestre, ou ao patrão, ou ao cônjuge. Mas Pedro dirige a palavra a todos os cristãos. Não é um grupo específico, não é um relacionamento específico, mas é um chamado a todos. Porque nós vamos ver que a resposta interior que o Evangelho exige de nós, não é apenas para com os irmãos, mas também para com o mundo. Aquilo que Pedro vai nos ensinar. Então, nesse ponto, ele está dizendo, em resumo, o tema da submissão, ele encerra dessa forma. O que nós vemos é que os cristãos podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. Os cristãos podem discordar sobre determinadas coisas, mas mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. O Evangelho, ele não requer de nós apenas a decisão correta, não apenas aquilo que fazemos corretamente, mas ele exige de nós o sentimento correto e a motivação correta. Deus não requer de nós apenas a aparência exterior, mas ele requer que nós venhamos a responder com o sentimento correto e a motivação correta. E se tratando de submissão, principalmente porque eu posso obedecer com o coração endurecido. Eu posso fazer o que é certo com sentimento de raiva por ter que fazer aquilo que é certo. Então, nesse sentido, o Evangelho ele é contracultural, porque ele não apenas diz, faça o que deve ser feito, mas tem a motivação correta, o sentimento correto. E isso nós vemos também em Filipenses capítulo 2, versículo 5, em que o apóstolo Paulo diz que haja também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a continuação do texto vai nos mostrar que Cristo se submeteu à forma humana. Sendo Deus, ele não se manifestou como Deus, mas ele assumiu a forma humana. Então ele humilhou-se a si mesmo. Ele fez uma submissão voluntária, mas não apenas porque foi obrigado, foi constrangido, mas o texto diz que haja em nós o mesmo sentimento, em que ele poderia fazer diferente, mas ele escolheu se humilhar. Então, o que nós vemos é que acerca de algumas coisas nós podemos discordar, mas não basta fazer aquilo que é certo. Nós precisamos ter a motivação e o sentimento correto. Então, no verso de número 8, Pedro ele vai tratar de 5 traços do caráter que são indispensáveis para todo cristão. Olha, vamos encerrar o tema da submissão, mas eu preciso que vocês entendam que exige uma disposição interior. Vocês precisam responder com sentimento, com o pensamento e com a motivação de que isso realmente é verdadeiro e não apenas aparência. Ou seja, Pedro está falando aqui sobre a unidade cristã, que é a submissão uns aos outros. E quando ele vai falar sobre isso, ele começa, a primeira palavra que ele usa é harmoniosos ou de igual ânimo. No texto grego original, seria mais ou menos o mesmo modo de pensar. Então, ele inicia o seu apelo com relação à virtude cristã, dizendo sobre a harmonia. Que vocês tenham o mesmo pensamento. Que vocês pensem da mesma forma. Ou que vocês tenham o mesmo ânimo. Não é simplesmente que vocês gostem das mesmas coisas, que vocês vistam as mesmas roupas, que vocês falem do mesmo jeito. Não, mas que vocês tenham a mesma mente. O modelo supremo para essa atitude, conforme eu citei, Filipenses capítulo 2, verso 5, é a mente de Cristo. Então, nós precisamos
ter esta harmonia de pensamento. E com relação àquilo que é o Evangelho, nós não podemos discordar. Nós temos que ter o mesmo pensar. Nós temos que ter o mesmo ânimo com relação à verdade do Evangelho. Ou seja, para que tenhamos a mente de Cristo. Para que os nossos pensamentos não sejam pensamentos aleatórios, guiados simplesmente pelos nossos sentimentos vulneráveis, mas sim que tenhamos a mente do próprio Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a mente do Evangelho. Por quê? Porque se nós não tivermos a mente de Cristo, alguma outra coisa será o fator de decisão para os nossos relacionamentos. Um outro teólogo, ele traz esse ponto, ele elucida da seguinte forma: é uniformidade regulamentada, ou seja, unanimidade espiritual. O que domina a nossa mente, o que domina o nosso coração, não é simplesmente o nosso gosto, os nossos desejos ou os nossos sentimentos vulneráveis, mas sim é a pessoa de Cristo. É a obra do Espírito Santo na nossa mente, moldando quem nós somos, moldando a forma como pensamos. Porque é isso que vai determinar a forma como agimos e a forma como respondemos. Então, por isso que o apóstolo Pedro aqui, ele vai usar o termo harmoniosos, ou, em outras versões, sejam todos de igual ânimo. Porque é necessário que pensamos igual. Não do ponto de vista de gosto pessoal, mas sim ter a mente de Cristo. Ou seja, o nosso pensar é a partir do Evangelho. A segunda palavra que ele usa é compaixão, ou também, em outras versões, compadecidos. E o que significa isso? É um chamado à empatia, ou seja, a capacidade de sentir com o outro. É não apenas eu ter a mente de Cristo, mas eu também sentir aquilo que é do outro. E aí, se a gente for pensar, se nós seguíssemos o modelo bíblico do Evangelho, que é termos a mente de Cristo, o outro, ou seja, aquele que é merecedor de empatia ou de compaixão, ele também tem a mente de Cristo, ou deveria ter. Então, essa virtude não é simplesmente ser simpático ou ser empático. Não é, independente do que você faça, eu vou lhe apoiar. Não, porque quando você estiver errado, eu preciso usar o Evangelho para lhe corrigir. Então, não é uma compaixão do ponto de vista simplesmente casual ou humano, em que eu vou sentir, vamos usar aqui a palavra mais clara, eu vou sentir pena de você, da sua situação, e eu vou lhe apoiar. Se você estiver pecando, se você estiver errando, se você não tem a mente de Cristo, não é o tipo de compaixão que o Evangelho nos chama. Mas é o contrário. Esta compaixão é aquela compaixão que corrige, que anima, que orienta. É aquela compaixão que, em certo sentido, exorta, mas não é uma compaixão desprovida de amor. Não é simplesmente pisar sobre o outro porque ele está errado, mas ao contrário, é usar da compaixão do Evangelho para nos colocarmos no lugar do outro e orientá-lo, assim como nós também esperamos que quando nós errarmos, precisamos ser orientados. Olha, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então ele está nos chamando a uma compaixão ativa, que é, na alegria se alegrar, mas na tristeza também nós chorarmos. E essa compaixão ativa demonstra que somos membros de um só corpo, onde o sofrimento de um é o sofrimento de todos, mas a alegria de um é a alegria de todos. A única alegria que não pode ser tolerada é a alegria do pecado. Mas agora, quando a alegria ela é fruto de uma vida cristã, ela deve ser sentida e ela deve ser comemorada. Agora, quando a tristeza, ela também é tristeza, seja por causa do pecado ou por causa de algum infortúnio da vida, nós também precisamos sofrer juntos. Porque a compaixão cristã, ela não simplesmente diz que nos momentos bons nós estamos juntos, mas ela expande a alma. Eu preciso ter o mesmo sentimento que o outro, eu preciso sentir a dor do outro. Eu preciso também permitir com que o outro sinta a minha dor. Porque normalmente, às vezes nós podemos ser assim. Quando eu estou alegre com todos, mas quando eu sofro sozinho. Não é isso que o Evangelho nos chama. Mas ele nos diz que o crente, ele precisa genuinamente permitir com que os irmãos participem da sua vida, mesmo em meio ao sofrimento.
Sabe aquela síndrome de super-homem? Se está tudo bem, todos estão bem. Mas se eu estou mal, somente eu quero estar mal. Agora, a compaixão cristã nos chama a, nos momentos de dificuldade também, partilharmos do nosso coração genuinamente aos nossos irmãos e compartilharmos daquilo que é as nossas necessidades. Rapidamente, indo para a terceira palavra que o apóstolo usa, é fraternalmente amigos, ou amor fraternal. A palavra que origina do grego é amigo mais irmão, ou seja, Filadelfos. Nós conhecemos lá a igreja elogiada no livro de Apocalipse, e nós vemos que o termo Filadelfos, ele está posicionado no centro da lista. Dos 5 pontos, ele é o terceiro. E alguns autores entendem que isso não é ocasional. Mas sim que o apóstolo, ele posiciona porque é a virtude principal que aglutina todas as outras. É o motivo pelo qual nós podemos nos chamar irmãos. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então, se o que nos faz irmãos do ponto de vista familiar é termos nascido na mesma família, originados dos mesmos pais, termos o mesmo sangue, esse termo aqui ele nos remete a isso. É o amor que se espera entre irmãos de sangue, marcados pela lealdade, pelo compromisso, pelo cuidado mútuo. Então, não é apenas emoção, mas é decisão e ação. Nós nos relacionamos, e talvez aqui, como eu falei, o tempo vai fazendo com que a gente perca um pouco a profundidade das coisas, mas o fato de nós chegarmos aqui e cumprimentarmos como irmãos não é uma mera nomenclatura. Não é uma mera prática que simplesmente eu faço quando eu vejo a pessoa que está na mesma igreja que eu. Não, mas ele tem um significado muito mais profundo. É por causa do sacrifício de Cristo por nós. É por causa do amor de Deus por nós. É por causa da obra do Espírito que faz com que nós enxergamos o outro como nosso irmão. Somos da mesma família. Então, se lá no grupo do futebol, sabe, alguém diz, bom dia família. Sabe, se lá em algum outro tipo de relacionamento, alguém diz, bom dia família. Não é a mesma coisa. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Do ponto de vista família de aglutinação, não é o chamado cristão que Deus tem para a sua igreja. Nós não nos chamamos família porque nos aglutinamos no mesmo prédio aos domingos pela manhã, mas nós nos chamamos família porque nós temos o mesmo Pai, através do sangue de Cristo, pela obra do Espírito. Então é isso muito mais profundo. Por isso que ele diz, então, nós temos um amor fraternal. Um outro autor diz o seguinte, nós amamos nossos irmãos não por causa das suas virtudes, mas apesar das suas fraquezas, pois estamos substancialmente relacionados pela fé em Cristo. Não é porque você é bom que você é amado, que você também tem as suas fraquezas. Então, quando você faz algo bom, eu te amo. Quando você faz algo ruim, eu já não lhe amo mais. Não é nesse sentido. Mas estamos relacionados pela fé em Cristo. Ele diz, nosso irmão mais velho, e por termos a Deus como nosso Pai. E veja bem, para nós pode ter um determinado significado, mas olha que no contexto de perseguição em que Pedro está escrevendo para os leitores originais, em que eles são o que nós vimos, os forasteiros, os peregrinos, os das diáspora, aqueles da dispersão, no contexto de perseguição, o amor fraternal dentro da igreja se torna uma necessidade vital e um poderoso testemunho. Não apenas nós nos chamamos assim porque a Bíblia diz que nós nos chamamos assim, mas agora dê um passo atrás, olha para o contexto em que a igreja estava vivendo naquele momento, e aí nesse contexto em que a igreja está unida como família, é uma necessidade vital, porque muitos deles perderam seus bens, perderam sua fonte de renda, perderam seu relacionamento familiar, às vezes saíram da sua própria cidade por perseguição para outro local, só que na igreja eles se encontram como família. Então o apóstolo Pedro diz, isso é o amor fraternal, é ele quem vai guiar os nossos relacionamentos. Ainda mais, 1 João capítulo 13, versículo 14, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Conhecer o amor é conhecer a Deus. Sem amor, nós não conhecemos a Deus. Deus é amor.
mas também só porque conhecemos a Deus, nós temos a capacidade de amar uns aos outros. O apóstolo João, ele nos ensina isso muito forte. Passamos da morte para a vida, da condenação para a salvação. Por quê? Porque amamos os irmãos. Eu não vou ir para o céu sozinho. Eu não vou ser cristão sozinho. Eu não tenho como ser igreja sozinho. Eu não tenho como ceiar sozinho. Eu não tenho como celebrar o culto a Deus sozinho. Por quê? Porque eu não fui chamado para ser salvo sozinho. Deus chamou e salvou um povo. E é somente nesse povo que o apóstolo João diz que nós verdadeiramente conhecemos a Deus quando nos amamos uns aos outros. A quarta palavra que o apóstolo Pedro vai usar no verso de número 8 é misericordiosos, ou entranhas de misericórdia. Agora, após ele falar sobre o amor fraternal, ele vai nos falar que um outro sentimento que nós precisamos ter é sermos misericordiosos. Enquanto a compaixão é a capacidade de sentir o outro, a misericórdia é a disposição interior, uma ternura de coração, que nos inclina a responder às necessidades e ao sofrimento do outro. Se na compaixão eu sinto a sua dor, a sua necessidade, na misericórdia eu estendo a mão para lhe auxiliar na sua dor e na sua necessidade. E o termo em que ele usa aqui são entranhas de misericórdia. Não é uma postura ou uma decisão que eu tenho que ter de vez em quando, mas tem que sair do interior. É como se dissesse assim como eu não tenho como separar o meu estômago do meu corpo, eu não tenho como separar a misericórdia da vida cristã, eu não tenho como separar a misericórdia de atender o outro na sua necessidade, porque está arraigado, está dentro de mim, ou deveria estar como algo que faz parte do meu interior, e não apenas algo que eu tomo uma decisão esporadicamente. Essa ternura cristã é contrastada com a dureza do Império Romano do primeiro século, onde essa qualidade não era admirada. Quando Pedro ele fala para os seus leitores, uma característica da vida cristã é ser misericordioso. Só que quando eles olham para a cultura local, para o Império Romano, e eles veem que essa não é uma postura admirada. O cristianismo introduziu uma sensibilidade ao coração humano. Uma empatia que não apenas sente a dor do outro, mas o toca com delicadeza. Porque quando você olha para o Império Romano, ele olha com valor para a força, para a riqueza, para a postura, para aquilo que as pessoas veem. Ele tem algo de grandioso naquilo que é visual. Mas agora o apóstolo Pedro diz, nós somos diferentes. Nós não somos como o mundo, nós não somos como o Império Romano, nós não somos como a sociedade, nós temos as entranhas de misericórdia que vai amar, suportar e auxiliar o outro na sua necessidade. Ainda que o mundo vai dizer, isso é fraqueza, isso não tem valor, isso não faz parte da nossa sociedade, mas por isso que então essa submissão à unidade cristã, que nós somos chamados, é contracultural. Porque não é o que o mundo vai dizer que vai ser valorizado, mas é algo que o cristianismo vai dizer. Isso faz parte da essência do que é ser um cristão. Reflete a profunda misericórdia que Deus teve com o seu povo. Se nós somos chamados à misericórdia, nós nunca somos chamados a algo que Deus não tenha feito através de Cristo. Mas a misericórdia de Deus por nós. Se Deus nos salvou, miseráveis pecadores, que não tinham o que oferecer, que o rejeitavam, que olhavam para Deus com desprezo, que não tinham prazer em Deus, mas Deus olhou para nós com essa misericórdia e nos regenerou, nos predestinou, nos elegeu e nos chamou para dentro da sua igreja. Ele diz, é isso que eu espero de vocês, essa mesma entranha de misericórdia. Indo para a última palavra do verso de número 8, ele diz assim, humildes de espírito. A virtude que sustenta todas as anteriores é a humildade de espírito. E aí, veremos por quê. Diferente do que muitos pensam, a humildade, pelo menos do ponto de vista cristão, não é a habilidade de pensar mal de si mesmo. Não é a habilidade de se fazer desprezível.
Não é isso que o apóstolo nos chama. Mas a estimativa correta de si mesmo diante de Deus. Não é eu me autodesprezar, mas é que perante Deus eu tenho uma consciência correta de quem eu sou. É uma ausência de arrogância que nos capacita a colocar os outros em primeiro lugar. É o texto bíblico que nos diz que devemos honrar o outro acima de nós mesmos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que será visto no futuro. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é o canal pelo qual a graça de Deus flui para o cristão, para a vida cristã. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos. Porque os orgulhosos não reconhecem quem são. Eles têm uma autoestima de si mesmo. Eles têm uma visão de si mesmo. Espero que o cristão não, mas do ponto de vista normal, em que ele não precisa de Deus, ele é autossuficiente. Mas agora, o próprio texto diz, mas Deus concede graça aos humildes. E é isso que nós encontramos no Evangelho. É isso que nós encontramos nas palavras de Jesus Cristo. É isso que nós encontramos na vida do próprio Cristo. É uma humildade de espírito, que não é simplesmente uma forma de se manifestar humilde. Ouvindo uma vez um certo pastor, ele dizia que ele e um outro pastor tinham um amigo em comum. Em determinada circunstância, esse amigo falou assim, mas o problema de vocês é que vocês têm que ser humildes que nem eu. Aí diz assim, esse pastor respondeu de forma engraçada, diz assim, pois bem, então eu vou fazer um livro com você na capa e o título vai ser esse, humilde que nem eu. Por quê? Esta é uma virtude também contracultural. Porque se nós formos ouvir os coaches do momento, os gurus do momento, se nós formos olhar para o que nos diz a sociedade, a humildade, ela também não é algo que é valorizado. Não é algo que tem algum valor do ponto de vista social para aquele que quer ascender, para aquele que quer crescer, para aquele que quer se mostrar. Muito pelo contrário. Às vezes nós encontramos o que a Escritura também diz, uma falsa humildade, uma falsa piedade. Mas eles negam a eficácia do que é ser humilde. Então, na sociedade romana, que era altamente competitiva, a humildade era desdenhada, tida como sinal de fraqueza, uma característica de pessoas de baixa condição social, incapacidade de se defender na própria honra. Então, na cultura dos leitores de Pedro, a humildade era aquele que não podia se defender diante de alguma situação. Ele é humilde, não era algo do ponto de vista, ele tem uma postura correta, ou ele tem uma postura cristã, mas não, era simplesmente humilde, era aquele que não podia se defender, não podia defender a própria honra diante de alguma adversidade. Ou seja, ele precisava que alguém viesse intervir, senão ele simplesmente padeceria, porque ele não tem força por si mesmo. Mas para nós, para o cristão, para a vida cristã, a humildade é um valor contracultural, bastante ousado. É a correta avaliação de si mesmo diante de Deus, renunciando ao direito de retalhar ou de defender a nossa reputação com as armas do mundo. Renunciando ao direito de retalhar ou de nos defender ou defender a nossa reputação com as armas do mundo. Então, humilde não é aquele que teria o direito de recorrer à autodefesa, mas ele se autopreserva. Ele tira o seu próprio direito para, como nós vamos ver nos próprios versículos, preservar a paz, chegar a um consenso. E aí eu tenho, já encerrando esse ponto 1, que não se assustem, era o maior e é o principal, ele diz, uma pergunta que eu separei aqui para nós. Você observou algo em todas essas 5 palavras que elas têm em comum? O que essas 5 palavras têm em comum? A harmonia, a compaixão, o amor fraternal, a misericórdia e a humildade. Todas descrevem o que somos por dentro, não principalmente como agimos. O apóstolo, ele está nos dizendo aqui sobre as nossas virtudes interiores. Ele
tratando dos relacionamentos e da submissão, ele está nos mostrando agora que a submissão cristã, não diferente, mas aprofundando sobre os relacionamentos, ele nos mostra que essas virtudes não é tanto quanto agimos, mas sim o que realmente somos por dentro, o que realmente é o nosso interior. Ele está trabalhando nas nossas virtudes para que elas sejam cultivadas. Porque pensemos nós, se todos nós tivéssemos igual ânimo, compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade, a nossa principal disputa aqui não é quem precisa ser servido, mas seria quem servirá mais, quem será mais humilde, fraterno, compadecido, misericordioso. E aí é mais ou menos como dissesse assim, ó, se vocês fizessem isso, todos os nossos problemas estariam acabados. Todas as nossas circunstâncias e dificuldades como igreja, como comunidade cristã, como igreja local, estariam acabados. Porque vocês estariam disputando pelas coisas corretas, pelo sentimento correto. Mas agora, quando estas coisas faltam, vocês vão disputar pelos motivos errados. Vocês vão agir pelo motivo errado, pelo sentimento errado. Vocês não estarão disputando pelo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi humilde, que humilhou-se a si mesmo, que foi misericordioso e que teve compaixão. Então, essa unidade cristã, esse chamado unidade cristã, é uma fortaleza que Pedro lança aos seus leitores. Ele diz, se vocês tiverem isso, tudo que ele vai falar agora nos próximos 3 versículos, é como se isso daqui é a fortaleza que vocês precisam para enfrentar os desafios que vocês precisam enfrentar. Então, a resposta cristã a esse desafio é a comunhão e não a hostilidade. Por quê? Os leitores de Pedro, por serem cristãos, no império que era contra o cristianismo, enfrentavam total hostilidade. E aí, quando eles enfrentam essa hostilidade, o apóstolo Pedro está dizendo, dentro da igreja, na comunidade de Deus, vocês precisam estar fortalecidos, finalmente fortalecidos, naquilo que é o chamado cristão, para que quando as hostilidades do império vierem contra nós, vierem contra vocês, vocês estejam fortalecidos, juntos, para enfrentarem essas dificuldades. Olha o que nos diz o ponto de número 2, verso de número 9. Qual é a resposta cristã à hostilidade, dentro e fora da igreja? Verso de número 9. Não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, se ele está nos dizendo quais são as virtudes internas, agora Pedro se volta para a conduta do crente diante da agressão ou da hostilidade. Ora, se vocês precisam ter este sentimento, agora, o que fazer quando vocês forem hostilizados? Qual é a resposta? Porque era o que o império fazia com os cristãos. Era de total hostilidade. Tiravam os bens, perseguiam, matavam, causavam todo tipo de mal. E aí o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, apesar de tudo isso, não paguem o mal por mal, ou injúria por injúria. Mas o cristão, ele é o contrário. Ele não foi chamado para amaldiçoar, ele não foi chamado para injuriar, ele foi chamado para abençoar. Então o cristão, ele tem uma cultura que é diferente da cultura do império, que é diferente da cultura do mundo. Nós não podemos, no bom português, responder na mesma moeda. E aí, se nós não tivermos as virtudes anteriores, nós não conseguiremos dar a resposta correta. E ele diz mais, pois para isto fostes chamado. O chamado do cristianismo é um chamado totalmente disruptivo com relação ao que é a norma, o que é o normal. Por isso que talvez, e aí voltando ali à minha palavra inicial, o tempo em que vai passando a nossa vida cristã, parece que nós vamos nos amoldando ou até mesmo nos acostumando com determinadas coisas. Mas se nós olharmos para o Evangelho, para o texto bíblico, o chamado do cristão
é o chamado radical. É o chamado em que nós vamos ter que lutar contra os nossos próprios desejos e vontades. Porque toda vez em que alguém nos causa mal, nós queremos responder na mesma moeda. Toda vez em que alguém nos injúria, nós queremos também injuriar. Nós queremos amaldiçoar. Nós queremos responder com os nossos sentimentos internos efervescentes. Mas aí o texto bíblico diz, mas não somos chamados para maldição, nós somos chamados para abençoar. Esse é o chamado cristão, esse é o chamado da vida cristã. E não apenas para dizermos, olha como nós somos cristãos, olha como nós somos diferentes, mas não, a fim de receberdes a bênção por herança. Nós somos chamados a abençoar, nós somos chamados a lutar contra nossos próprios desejos e contra a nossa própria carne, porque nós temos uma bênção por herança, que o império não tinha, que o mundo não tem e nunca terá. O cristão, ele é chamado a uma postura. Primeiro, é uma proibição, não retribua o mal com o mal. E quem de nós não sente esse desejo? Quem de nós não sente esse desafio quando algo nos acontece? Essa recusa em pagar na mesma moeda é o primeiro passo para interromper uma espiral descendente de conflito. Agora, olhe para as submissões anteriores. Quando há um conflito nos relacionamentos, se nós quisermos pagar na mesma moeda, os conflitos eles nunca terão fim. Mas aí agora o apóstolo Pedro diz, quebra este ciclo. Você não foi chamado para amaldiçoar nem injuriar, você foi chamado para abençoar. Esse é um chamado. Chamado é algo que faz parte do que nós somos. E aí ele também nos diz uma ordem. Ao contrário de amaldiçoar, abençoe. Seja a bênção na vida daqueles que te perseguem. Seja um testemunho cristão naqueles que estão te injuriando. Tenha uma resposta correta. Tenha uma resposta humilde, misericordiosa, com compaixão. Se vocês não tiverem isso, vocês não estão vivendo a vida cristã. Olha, por exemplo, o que ele nos diz, 1 Pedro, capítulo de número 2 e o verso de número 23. Pois ele, se tratando de Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Porque a minha resposta diante de uma injúria, de uma maldição, diante de uma perseguição, é que eu não consigo julgar retamente. Eu não consigo julgar na medida correta. Eu não consigo ter a resposta correta porque eu não sou Deus. Eu não sou justo. Somente Deus consegue julgar com justiça. Não significa também, e nós vamos seguir um pouco mais adiante, ponto de número 3. Significa também que nós não somos pacifistas, saco de pancadas, masoquista, pode pisar em mim que eu sou crente, não é isso. Nós somos pacificadores. Nós buscamos a paz. Nós buscamos transmitir a paz de Deus. E nós vamos fazer todo o esforço do nosso interior, das nossas entranhas, para preservar e mostrar a paz. Ponto de número 3. A fórmula para uma vida plena ou para os relacionamentos saudáveis. Olha o que nos diz o apóstolo Pedro, verso número 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Olha só que interessante, né? Aquilo que tanto a gente encontra na internet, né? Fórmulas para uma vida feliz. Fórmula para viver uma vida plena. Maneiras de encontrar propósito. Aí olha o que o apóstolo Pedro diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem não quer uma vida feliz? Aí ele diz, qual é a resposta cristã para isso? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha, a vida feliz, a vida plena, ela exige de nós uma resposta diferente, que é refreie a língua do mal. E interessante, se você puder abrir na sua Bíblia, Salmo de número 34, verso de número 12.
O apóstolo Pedro aqui, ele está usando as palavras do salmista no Salmo de número 34. Quando Pedro diz, diante da hostilidade, vocês têm que responder. Essa resposta radical à hostilidade não é apenas um ideal elevado, mas um caminho prático para uma vida plena. Pedro demonstra isso quando ele cita o Salmo de número 34. Olha o que diz do verso 12 ao 16. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? O que ele deve fazer? Esse homem que busca uma vida feliz e plena. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desairrar da terra a memória deles. Pedro, ele usa aqui o salmista, ele recorre às Escrituras para mostrar aos seus leitores, aos irmãos daquele tempo, como que é uma resposta diante da hostilidade, como que é uma busca por uma vida plena. O Salmo oferece um guia prático para quem deseja amar a vida e ter dias felizes. A promessa não é de uma vida livre de problemas, mas de uma vida que, mesmo em meio às aflições, é experimentada como boa, porque é sob o favor de Deus. Olha, faça o seguinte, diante da hostilidade, diante de uma perseguição radical, diante de uma ofensa, diante de um engano, refreie a sua língua. Não tente falar dolosamente. Não tente responder da mesma maneira pela qual estão fazendo com você. Mas, pelo contrário, esse refrear da língua que o salmista nos fala é o controle da fala, o primeiro passo para uma vida abençoada. Diante do mal, coisas ruins, trave a sua língua. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que a língua tem a capacidade de botar fogo. E muitas vezes, não apenas do ponto de vista externo, mundo, mas também do ponto de vista interno, igreja. Esse é um bom sinal, essa é uma boa dica para nós evitarmos muitos dos nossos problemas. Primeiro, refrear a língua. Segundo, não usar de engano. Não ouse ter uma fala dolosa, enganosa contra o seu próximo, contra o seu irmão. Não ouse, porque não é para isso que Deus te chamou. Ainda mais, se nós temos a direção das ações, ele diz, afasta-se do mal e faz o bem. Afasta daquilo que é ruim, afasta daquilo que é doloso, afasta daquilo que é mentiroso. Tem uma resposta correta quando alguém for hostil ou fizer tudo isso que é ruim com você. Por exemplo, você lembra a última vez que você, de forma consciente e decisiva, se desviou do mal ou se sentiu atraído pelo mal? Se desviou ou se sentiu atraído? De que forma, então, nós podemos olhar para esse afasta-se do mal, que é algo negativo? Não faça, mas também ele diz mais, faça o bem. Diante da maldade, não responda com maldade, mas responda com bênção, responda fazendo o bem. O termo afastar-se significa literalmente desviar-se do caminho. E fazer o bem é buscar a paz e segui-la. Não, como eu falei, essa paz a qualquer preço. Não tente manter a paz diante da mentira. Não tente manter a paz diante do pecado. Não tente manter a paz diante de alguém que está falando dolosamente contra o seu irmão. Não tente manter a paz diante de alguém que decididamente está causando mal no meio da igreja. Isso não é paz. Isso é falsidade, é engano. Isso é o próprio mal. Mas então ele diz, mantenha a paz. Faça o bem e mantenha a paz. Ou tente segui-la. A escolha intencional de Pedro desses dois verbos ativos, que é buscar a paz, perseguir a paz, anula qualquer noção de uma paz passiva ou acidental. A paz deve ser procurada e caçada com diligência, como se fosse um caçador rastreando a sua presa.
É diante da dificuldade nos relacionamentos, de me submeter ao meu próximo, em vez de exigir o meu direito. Não, eu quero. Em vez de exigir o meu direito no sentido de que isso daqui tem que ser resolvido, não pode ficar assim. Ele diz, rastreie como um caçador busca pela sua presa. Como que eu encontro a paz diante dessa dificuldade, diante dessa necessidade? Contudo, essa sabedoria prática não se sustenta no mero esforço humano. Sozinho nós não conseguiremos. Sozinho nós não chegaremos a essa paz tão almejada, essa vida plena, essa vida feliz. Mas muito pelo contrário, é somente por causa de Cristo. Então Pedro fundamenta na rocha da fé cristã, na teologia, quando ele se revela no versículo final e último dessa manhã, versículo de número 12. A realidade soberana, o cuidado imutável de Deus pelo seu povo. Essa paz não vai ser buscada pelo esforço humano, mas ela tem um caminho. Ela tem um lugar onde ela pode ser alcançada. Verso de número 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. No final, a motivação suprema do cristão não está em si mesmo, não está nas circunstâncias que orbitam ao nosso redor, mas está na pessoa de Deus. É uma verdade imutável. Olha o que ele diz. Porque os olhos do Senhor não estão escondidos. Deus não está com os olhos fechados diante da maldade, diante do engano, diante daquele que fala dolosamente, diante daquele que persegue, aquele que é humilde, aquele que não consegue se defender. Deus não está com os seus olhos fechados, mas os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos às súplicas daquele que é humilde, compassivo, misericordioso. Então, Deus não está oculto às nossas dificuldades, às nossas tristezas, ao nosso sofrimento. Pedro está dizendo, mesmo diante de tudo isso, lembre-se, não é você, é o próprio Deus que está cuidando de nós. É o próprio Deus quem preserva a sua igreja. É o próprio Deus que ao longo de 2000 anos de história, ainda que imperadores, reis, governos, ideologias tentaram destruir a igreja do Senhor, não conseguiram e não conseguirão, porque o próprio Deus tem os seus olhos, os seus ouvidos, as súplicas da igreja. Mas ele diz ainda, o rosto do Senhor, esse mesmo Deus, que os seus olhos estão sobre os justos, e que os seus ouvidos estão ouvindo as suas súplicas. O texto bíblico diz, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Temporariamente pode ser que o mal triunfou, mas como nós cantamos aqui, o mal não irá triunfar. Deus não permitirá, porque o rosto do Senhor, Ele está observando aqueles que praticam o mal. Diante da face do Senhor, Deus está contra aqueles que praticam o mal. Isso é um aviso solene da sua oposição ativa e do seu justo juízo contra aqueles que praticam o mal. Então, sofrer por um pequeno período de tempo é melhor do que aqueles que vão sofrer eternamente por causa das suas maldades. Deus não deixará impune aqueles que praticam o mal. Já encerrando, eu não vou me estender muito, mas eu quero usar como conclusão. Acredito que ao longo do texto foi bem claro. Na verdade, quando li o texto várias vezes, eu pensei, ele é autoexplicativo. Mas ainda assim, tem contextos que precisam ser colocados. Mas, agora, qual é a nossa resposta diante disso? Apenas 4 versículos, palavras-chave, mas nessa submissão uns aos outros. Eu fui chamado a me submeter a você como meu irmão, e você foi chamado a se submeter a mim como seu irmão. Como igreja, imagine se todos nós buscássemos a submissão mútua, ao invés de alguma forma, buscarmos nos apoderar, nos apossar da vida do próximo, da vida do outro. A pergunta que eu faço como encerramento é, você está aberto a Deus lhe mostrar se a sua atitude ou ação contribui ou prejudica na harmonia da sua igreja? Você está aberto diante do texto
a Deus mostrar como que você tem gasto o seu tempo, os seus recursos, a sua intencionalidade, que é a sua vida. Isso, a forma como você vive, contribui ou prejudica para a harmonia da igreja? Contribui ou prejudica para a harmonia da sua família? Contribui ou prejudica para a harmonia do seu casamento? Contribui ou prejudica para a harmonia no seu trabalho? Diante do texto exposto, se Deus está lhe perguntando, agora analise a sua vida e veja se a sua resposta contribui ou prejudica os seus relacionamentos. O chamado de Pedro para nós é o seguinte: irmãos, deem as mãos uns aos outros, se submetam uns aos outros, amem uns aos outros, e assim vocês serão compassivos, misericordiosos, terão o amor fraternal. Uma frase apropriada nesse contexto, que é famosa, diz assim: no essencial, unidade. Ou seja, na nossa crença, na nossa fé, o que cremos, essencial, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Podemos discordar em pontos que não são essenciais ao Evangelho, mas em todas elas, amor. Porque o caminho do crente, o caminho cristão, é ser transformado por Jesus Cristo. Quando nós fomos chamados à conversão, Deus nos tornou santos, mas ainda assim, nós estamos num caminho de santidade. Deus nos justificou, nos tornou justos. E aí nós precisamos, então, viver a vida cristã. O modelo supremo que demonstrou humildade é o modelo de Cristo. Suportou o sofrimento imerecido, se recusou a retalhar a quem o insultava ou lhe causava mal. Consiste, então, em nós seguirmos seus passos, porque Cristo nos deu o seu amor e graça imerecida. Então não há nada que o próximo faça que não seja também digno de graça, assim como nós fomos agraciados por Cristo. Então se pergunte, sua vida contribui ou prejudica para a união da comunidade cristã? Vamos pôr em pé. Somos chamados a uma união. Não porque nos vestimos iguais, falamos iguais, temos as mesmas profissões, os mesmos nichos de preferências. Mas somos chamados a nos unirmos no Evangelho de Jesus Cristo. Joel Bick, um autor que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: os cristãos não devem se preocupar com a aprovação de um padrão mundano, porque eles já abandonaram. Os cristãos precisam se preocupar com aquilo que agrada a Deus, pois essa é a verdadeira bênção por herança. Neste mundo, e será também no mundo por vir, a nossa bênção é o próprio Deus. Então, não é o que o mundo pensa ou deixa de pensar de nós que nos importa, mas sim o que nos importa é sermos aprovados por Deus. E a aprovação de Deus é essa resposta que o texto bíblico nos chama a dar. Nos unirmos no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Ó Senhor bendito, diante da Tua presença, em que Tu conduziu o Teu povo aqui nesta manhã, em que através do Teu Espírito Tu colocou em nós tanto o desejo de vir, como também efetuou em nós o vir até aqui. E eu creio fielmente, Senhor, que se Tu conduziu o Teu povo até aqui, é porque era a Tua vontade nós ouvirmos essa palavra nessa manhã, Senhor. Nós somos chamados pelo Teu Espírito a refletirmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a nossa vida cristã. Quais são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções? Qual é a nossa disposição interior, as nossas entranhas, para nos relacionarmos uns com os outros, não exigindo aquilo que nós poderíamos exigir, não exigindo do outro mais do que ele deveria dar, mas sim olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
e dizermos: Senhor, recebemos uma graça imerecida. Não há nenhuma resposta que nós possamos dar que seja maior do que essa graça. Então, olhar para a submissão uns aos outros não é algo que deveria ser estranho ou difícil para nós. Por isso nós te pedimos, ó Espírito de Deus, sonda os nossos corações. Vê aonde há pecado em nós. Vê aonde há em nós, Senhor, aquilo que nós estamos adormecidos. Como se tivéssemos tomado uma injeção anestésica. Aqui Deus não opera, aqui Deus não age, aqui o Espírito não está agindo, eu mesmo estou tomando conta. Há áreas da nossa vida em que nós assumimos o controle e por isso estamos passando por diversas tribulações que não seriam necessárias. Mas quando somos confrontados pelo Evangelho, o Senhor nos faz um convite a nos entregarmos tudo isso ao pé da cruz. A entregarmos todos os nossos sofrimentos, tristezas, desejos, anseios por uma vida plena e feliz aos pés da cruz. Porque é somente ali que nós verdadeiramente teremos uma vida plena, uma vida que agrada ao Senhor. Por isso eu peço, Espírito de Deus, traduz no coração dos meus irmãos aquilo que eu com as minhas palavras de limitações não consigo traduzir nessa manhã, mas que cada um de nós tenha uma resposta ativa a dizer: sim, Senhor, eu preciso responder ao teu chamado da forma com que o Evangelho nos chama, pela união no Evangelho. É o que eu creio e eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.